Renderizando um projeto de interiores do zero no Twinmotion. Olá, eu me chamo Lucas Rocha, sou arquiteto e nesse canal eu trago conteúdos mostrando como você pode encantar seus clientes criando renders incríveis dos seus próprios projetos. Eu vou compartilhar com você todo o meu fluxo de trabalho, que é o que eu uso no meu dia a dia de projeto, desde a parte da modelagem até a parte da renderização final. E para isso eu vou estar utilizando um projeto base. O projeto vai ser o apartamento Equador 201 DC AD Arquitetura, que é o mesmo projeto base que eu utilizo em uma das cenas de estudo lá no curso Render On Pro, a formação completa de Twinmotion. Para fazer toda a parte da modelagem, documentação, gerenciamento, extrações de informação, eu vou estar usando o ArchiCAD, que é o software que faz parte do meu fluxo de trabalho. Lucas, mas eu não uso o ArchiCAD. Não tem problema. Se você usa Revit, Blender, 3ds Max, SketchUp, seja qual for o software que você use para fazer a modelagem, as noções que eu vou estar passando aqui durante essas aulas vai ser as mesmas que você precisa ter para dar sequência à modelagem. Porque o que realmente vai importar no final vai ser fazer o render no Twinmotion. E se esse aqui tem o primeiro contato com o Twinmotion, eu vou estar deixando um link ou um card com um vídeo mostrando os 12 motivos por que eu uso o Twinmotion e por que eu acredito que você, arquiteto, também deve usar. E se você já conhece o Twinmotion, então certamente o conteúdo que eu vou estar abordando nessas próximas aulas pode ser um conteúdo complementar ao seu. E se durante essas aulas você ficar com alguma dúvida, usa o campo dos comentários aqui, ou ainda você pode estar me mandando uma mensagem lá pelas redes sociais. Os links vão estar aqui na descrição. Olá, seja bem-vindo à sexta aula da nossa série Renderizando o Apartamento do Zero no Twinmotion. E para encerrar essa série, nós faremos agora as configurações de iluminação dessa cena. Se você ainda não acompanhou, nas duas primeiras aulas dessa série, nós fizemos toda a parte da modelagem do nosso projeto, que é esse projeto aqui do Apartamento Equador 201 DC AD Arquitetura. Eu fiz toda a parte da modelagem no ArchiCAD, porque é o software que faz parte do meu fluxo de trabalho. Tá, Lucas, mas eu não uso ArchiCAD. Não tem problema, os conceitos que eu vou estar abordando sobre a modelagem, você pode estar aplicando em qualquer que seja seu outro software de projeto, seja o Revit, seja o Blender, 3ds Max, SketchUp. Nesse caso aqui eu fiz no ArchiCAD. E lembrando que esse não é um curso de ArchiCAD, então lá naquelas duas primeiras aulas eu vou estar abordando de uma forma bem mais superficial todos os conceitos de modelagem. Eu não vou estar abordando de uma forma mais profunda cada parâmetro, cada configuração, então é apenas para que eu possa fazer a modelagem. E se você não acompanha então as primeiras aulas, eu vou estar deixando um link, um card em algum canto por aqui. O que nós faremos agora vai ser basicamente as configurações de iluminação para essa cena. Na aula passada eu já havia configurado aqui, até deixa eu desabilitar meu PS Tracer e entrar aqui nas configurações de iluminação. Eu já havia configurado uma exposição bem alta para essa cena, porque quando eu vou estar renderizando com uma exposição em zero, por exemplo, no real time, eu vou ter uma configuração relativamente legal assim de iluminação. Já se for renderizar com o Path Tracer, você pode perceber que a exposição estando em zero vai ficar uma cena bem escura. Então, por isso que eu tinha deixado 2 e alguma coisa aqui nessa exposição com o Path Tracer. Mas, o que eu quero estar fazendo de configuração agora aqui na minha cena? A primeira coisa que você já pode perceber aqui, então vai ser o tom da cor dessa cena. Nessa minha cena aqui parece que tá, minha cena de referência, parece que tá tudo muito mais azulado. E é justamente esse tom de azul que eu quero estar utilizando aqui. Eu vou ter aqui parâmetros de iluminação, renderização e câmera. Basicamente vai ser esses parâmetros que eu vou estar utilizando para configurar a iluminação da nossa cena. Aqui na renderização posso estar configurando os parâmetros do render, no caso vai ser no Path Tracer, e ainda aqui em iluminação vou estar configurando o balanço de brancos, intensidade da luz, enfim. Eu vou estar fazendo isso junto com você, mas também aqui em câmera, o que eu vou estar fazendo a configuração basicamente vai ser aqui em efeitos visuais, deixa eu entrar aqui em efeitos visuais, está logo atrás aqui da minha imagem, você vai ver que tem aqui gradiente e filtros, vou estar configurando esses dois. A primeira coisa que eu vou fazer então é clicar aqui no Path Tracer ou o atalho R e eu vou estar fazendo essa configuração embaixo. Aqui ele está renderizando a 216 samples por pixel. Então eu vou estar deixando tudo em baixa, porque se eu vou estar renderizando, se eu não me engano, apenas com 2 samples por pixel, que foi quanto que eu deixei configurado aqui. Porque quanto menor for esse número de samples por pixel, menos qualidade vai ter a prévia dessa imagem, mas como consequência disso ele vai fazer um render muito mais rápido. A prévia vai ser mais rápido. Então aqui eu aconselho que você faça o seguinte, sempre quando você for fazer a renderização prévia, testes do teu arquivo, do teu render, você faça esses testes numa configuração baixa, assim como eu estou fazendo. Aí depois que você pode estar fazendo os ajustes da iluminação, materiais conforme você achar que fica melhor na tua cena, aí sim, no teu render final você vai elementar essa qualidade. Tá, Lucas, mas a minha máquina que ela não suporta o Path Tracer, o que eu posso fazer? Seja porque eu não tenho uma placa de vídeo que suporta essa tecnologia, ou ainda porque eu uso o Mac.
Eu vou mostrar para você também ainda nessa aula como você vai exportar esse teu projeto aqui para estar renderizando num servidor virtual. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando sobre esse servidor virtual, mas para essa cena específica eu também vou estar mostrando para você como que eu faço. Então essa pode ser uma boa e possível solução, caso nesse momento você não tenha um computador que roda o Path Tracer ou se você esteja trabalhando com a plataforma Mac. A primeira coisa, até eu vou deixar o seguinte, vou renderizar em média então. Em média eu vou estar renderizando com 16 samples por pixel. Ele vai fazer um render um pouquinho melhor da qualidade, porém, ele vai ter algumas falhas ainda em relação à qualidade dele aqui. Você pode ver que vai ficar como se fosse uma imagem mais pastelada, pode dizer assim. Primeira coisa, eu quero configurar então novamente a exposição. Então aqui eu entro em iluminação, vou estar aumentando um pouquinho a exposição na minha cena. Talvez em 2.22 eu tentar deixar essa exposição mais próximo possível dessa minha imagem de referência. Só que aqui ainda com essa exposição um pouco mais alta, eu percebo que há diferenças aqui na minha imagem. Essa minha imagem da esquerda é a minha imagem de referência que eu estou utilizando do PureRef, que é o projeto original. Eu percebo que ela está um pouquinho mais azulada do que com relação à minha imagem. Então posso estar fazendo essa configuração aqui pelo balanço de brancos. Vou puxar um pouquinho mais para baixo para que eu tenha um tom um pouco mais azulado. Não tanto assim para que essa minha imagem fique totalmente azul, mas também não tão lá um balanço de brancos em 15.000K para que ela fique totalmente amarelada. Então aqui, por isso que é importante que você traga referências de imagens para estar utilizando aqui no teu render. Então vou estar utilizando talvez aqui um balanço de brancos de 6.000. É um tom que se aproxima um pouco mais, eu percebo que ele está um pouquinho mais azulado, quase que puxando para esse tom. Só que ainda, se nós formos ver aqui por essa cor de referência amarela, tanto esse amarelo quanto também esse verde, parece que está um pouquinho mais apagado. Então essa imagem mais apagada, esse tom de amarelo mais apagado, tem relação basicamente com propriamente a cor do amarelo, mas também pode ser com a saturação da imagem. Eu volto aqui em imagem render on e entro aqui em câmera, efeitos visuais, logo atrás aqui da minha imagem está escrito efeitos visuais, eu dou um clique, gradiente de cor, e aqui agora eu vou estar controlando o contraste e a saturação. Eu vou aumentar um pouco o contraste da minha cena, que o contraste ele vai reforçar as áreas mais claras e as áreas mais escuras da minha cena. Então talvez eu aumente aqui um pouquinho esse contraste para 70, apenas para fazer um teste. E agora com relação à saturação aqui, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar diminuindo a minha saturação. Não totalmente, ao ponto de checar essa saturação em zero e ficar preto e branco, mas talvez uma saturação, agora olhando aqui na minha referência, 35, talvez, porque agora esse tom de amarelo se aproxima um pouco mais do que eu preciso para estar utilizando a minha cena. Voltando aqui ainda em câmera, eu vou fazer o seguinte, aqui em reflexo de lente eu vou aumentar, esse parâmetro aqui vai dar aquela sensação de reflexos de lente, como se você tivesse, por exemplo, olhando diretamente para uma fonte, pode ser o sol, pode ser uma iluminação artificial, e vai fazer aquele risquinho, aqueles lens flare. Então é aqui que você controla. A vinheta, deixa eu ver se for aumentar, não vai ficar legal, porque vai fugir da minha referência, mas eu gosto de ter um pouquinho de vinheta nas minhas imagens, então eu vou deixar talvez essa vinheta em 10, 15%, apenas para fazer um teste. Eu vou voltar aqui ainda em parâmetros, iluminação, e aqui está escrito ambiente, logo atrás da minha câmera está escrito parâmetro ambiente a 0,75. Eu vou aumentar para 2 e ele vai renderizar novamente. Você pode perceber que aumentando para 2 essa luz ambiente, eu vou ter muito mais informações de iluminação interna aqui no meu projeto. Porém agora começa a estourar a parte de fora, então talvez eu tenha que vir aqui e diminuir um pouco essa exposição, mas o que eu posso estar fazendo ainda, agora essa minha imagem parece que está um pouquinho mais azulada. Por que isso aconteceu? Porque eu meti lá na exposição da minha imagem na saturação. Então vem aqui em balanço de brancos, eu estou aumentando um pouco mais essa referência do balanço de brancos. Uma coisa que eu percebo agora, olhando aqui por essa janela, é que eu tenho aqui essa referência do meu entorno, na parte do fundo, que vai ser basicamente aquele fundo que vem originalmente no Twinmotion. E já aqui eu tenho o que parece ser alguns prédios, alguma coisa assim. Eu vou estar fazendo o seguinte então. Eu vou estar trocando essa ambientação. Então eu venho aqui em ambiente e troco o meu céu dinâmico, por exemplo, para luz do céu HDRI. Dou um clique, agora o Twinmotion vai carregar os mapas HDRI para estar utilizando em cena. Você pode perceber que somente de trocar aqui então, por exemplo, de céu dinâmico para essa mapa HDRI, ele já vai dar totalmente essa diferença na iluminação. Porque aqui no céu dinâmico eu estou utilizando as configurações de iluminação do céu do Twinmotion. Já aqui em luz HDRI, ele está utilizando as configurações de uma imagem de um mapa HDRI. Só que aqui ainda eu vou estar utilizando algum outro mapa. Então vem aqui, por exemplo, lá na minha biblioteca, ambientes, aqui em externo, eu vou estar escolhendo algum mapa que mais chegue próximo a essa referência que eu tenho aqui. Nesse caso, essa referência, ela é uma imagem de como se fosse uma cidade com prédios.
Eu até tenho aqui salvo esse mapa que vai mais se aproximar, então eu vou estar utilizando esse daqui, mas nada impede que você possa estar baixando outros mapas de sites para estar carregando aqui dentro. Então aqui nesse céu ambiente, eu clico em mais, e agora eu clico e arrasto para fazer essa substituição aqui. O que que vai acontecer? O Twinmotion ele vai substituir aquele céu que estava aqui por esse outro mapa. E feito então essa substituição, você já consegue perceber que eu já tenho agora outras informações de iluminação. Então, o que que aconteceu? Além de trocar esse mapa, esse céu ele está aqui com outra configuração de horário, outra intensidade de iluminação, ele está com outras configurações de nuvens também. Então, essas nuvens, elas também podem servir como um filtro para a luz solar. Então, aqui nesse caso, eu vou ter uma iluminação um pouco mais neutra, pelo que parece aqui. E eu posso estar fazendo o controle agora desses parâmetros aqui de iluminação desse mapa, para que eu consiga me aproximar um pouco mais dessa configuração que estava anteriormente. Ou até melhor, aqui eu vou estar fazendo o seguinte, ao invés de estar utilizando esse mapa HDRI como mapa mesmo, olhando lá no meu background, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui essa luz ambiente de luz do céu HDRI por plano de fundo HDRI. Então vou clicar aqui, e por que que eu fiz isso? Porque se eu for clicar agora aqui em mais, eu vou ter muito mais opções de controle desse mapa HDRI do que se eu tivesse deixado, por exemplo, em luz HDRI. Então olha lá o que acontece, aqui em luz do céu HDRI só tem intensidade e rotação. E já quando eu deixo, por exemplo, aqui em plano de fundo HDRI, intensidade, eu vou ter o parâmetro de intensidade, rotação, tamanho, deslocamento. Então assim eu consigo ter muito mais controle daquele meu mapa. Então eu vou clicar e arrastar esse mapa aqui, que aí vai ser aquele mesmo mapa que eu já havia selecionado anteriormente, que é o mapa que tem aquele fundo lá no prédio, é o que eu quero estar utilizando aqui na nossa referência. Então eu vou dar uma rotação para ele, mais ou menos assim, eu quero que esses prédios apareçam. Aqui em tamanho eu vou aumentar bastante o tamanho, mas deixa eu entrar aqui na minha referência para ver onde que vai estar aparecendo. Então eu clico aqui em mais, iluminação, mais aqui em ambiente. Aqui em altura de deslocamento, eu vou estar deixando uma altura tá 0,0, vou deixar um deslocamento de menos 1 centímetro, alguma coisa assim, porque assim você consegue perceber, à medida que eu vou dar esse deslocamento, o meu mapa lá, ele está se deslocando também. Aqui em tamanho, eu vou deixar assim, rotação, deixa eu ver, eu quero que apenas o prédio apareça lá na frente. Projeção de deslocamento, ela está 3 metros, vou deixar talvez em 0, alguma coisa assim. Diminuir o tamanho dele, porque assim vai aparecer mais prédios. Não tão grande assim, vou deixar ele um pouquinho menor. Tipo esse daqui, que apareçam os prédios lá no fundo. É porque quando for renderizar, eu vou estar deixando então a exposição lá da parte de fora muito mais estourada, assim como era a minha imagem de referência. Você pode perceber que somente trocando esse mapa aqui, totalmente as configurações de cena já mudaram. Então vou ter que refazer. Logo aqui da baixo, eu vou botar minha imagem para cá. Aqui ele diz luz ambiente, ele já está em 2, beleza. Aqui em exposição, vou estar deixando a exposição da minha cena novamente, talvez em 2, vem aqui, clico em 2. Agora eu clico aqui nesse ambiente mais para que eu possa entrar no mapa. E aqui a intensidade está 1, talvez eu jogue 2, apenas para deixar essa intensidade do meu mapa maior. Você pode perceber que eu acabei estourando bastante a iluminação lá da parte de fora. Não tem problema, porque é mais ou menos isso que está acontecendo aqui nessa minha imagem, só que eu tenho que tomar atenção com isso para que eu não perca informações. Onde o branco deixa de ser branco, porque está informações demais de iluminação. E se eu for voltar aqui agora, essa intensidade do sol, vou deixar aqui um parâmetro de 1, porque esse meu mapa HDRI ele tem um sol, só que com um parâmetro de 0 ele está clareando a cena, ele não está incidido totalmente a iluminação. Eu vou deixar aqui esse parâmetro em 1 mesmo, e agora eu vou renderizar essa cena um pouquinho mais de qualidade, apenas para perceber o que que vai acontecer, porque agora eu vou estar renderizando com uma qualidade de 256 samples por pixel, muito mais qualidade na minha cena, mas como consequência disso vou ter um render, uma prévia de um render um pouco mais demorado. Feito então esse render, você já consegue perceber que nós temos aqui muito mais qualidade no Path Tracer, porém eu tenho aqui várias informações que não está condizendo muito aqui com a nossa realidade de referência. Então, eu poderia estar aumentando, por exemplo, um pouco mais essa exposição, deixar minha cena um pouco mais clara, só que ainda eu quero diminuir a saturação total da imagem. Então, vou voltar lá nos parâmetros de câmera, onde diz efeitos visuais, gradiente de cor. Vou diminuir um pouco essa saturação e o contraste. Vou deixar menos contraste, talvez 55, e um pouquinho menos de saturação também. Próximo aqui é 40%. Eu estou me baseando olhando nesse amarelo aqui das cadeiras e também aqui no verde e nesse azul. Só que nesse azul esse material ainda eu posso estar trocando, que ele não está nesse mesmo tom. Então, voltando aqui as configurações de câmera dele, de iluminação, eu vou estar ajustando novamente esse balanço de brancos. Vou estar deixando essa cena não tão azulada igual está aqui nessa minha imagem. Então, eu vou aumentar esse balanço de brancos, talvez para 8.900K, que já é uma intensidade que eu acredito que está bem próximo. E agora, eu vou vir aqui, pegar também novamente esse parâmetro, esse material desse tapete. Vou dar um pouco mais de reflexão para ele, tipo um 20.
Não vou deixar ele totalmente reflexivo. Deixa eu desabilitar o PS Tracer, porque ele é um material de tecido. E essa cor aqui azul tá deixando um azul com essa daqui. Beleza, acredito que vou estar deixando assim mesmo. Vou fazer o seguinte, selecionar meu PRF, Ctrl Shift A, para que eu desabilite ele do meu primeiro plano, porque assim só vou ter minha imagem de referência. Eu vou clicar aqui para fazer essa exportação e fazer um render teste. Então selecionei ele. E agora, vou clicar aqui em mais nessas qualidades aqui de exportação. Vou deixar o refinamento dessa imagem em alta. E também aqui onde diz luminosidade, eu vou estar deixando ligado luminosidade máxima. E agora sim vou fazer a exportação. Seleciono lá minha pasta, selecionar pasta e aguardo ele fazer essa exportação. Assim que ele terminar, eu mostro para você qual foi o resultado. Feito então o nosso render, esse aqui é o resultado. Como você pode perceber, mesmo que eu esteja renderizando a 216 samples por pixel, olha lá, se eu for dar um zoom, eu consigo perceber que eu vou ter uma imagem bem pixelada. Essa pixelização aqui ela está acontecendo por causa da proporção de saída. Então, samples por pixel, ele está ligado à qualidade da minha imagem. Porém, caso eu queira ter muito mais informações, eu preciso estar ajustando qual que vai ser a saída dessa imagem. Eu vou estar mostrando para você então como que eu faço a renderização utilizando o servidor virtual. E é bem simples. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como você pode estar instalando e tudo mais. E nesse caso, como eu já tenho instalado aqui na minha máquina, tudo que eu vou fazer então vai ser exportar meu projeto lá para esse servidor virtual e depois está abrindo ele. Mas antes de tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meu navegador, em pesquisa na verdade, vou pesquisar por eRender, que vai ser o meu aplicativo para que eu possa estar sincronizando o meu projeto. Então assim que eu carreguei meu aplicativo para fazer essa sincronização, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma pasta aqui dentro do meu disco local Z. Então vem aqui em New Folder, eu vou chamar essa pasta aqui de Apartamento Equador. E agora clico aqui em Criar Pasta. E feita essa criação, dentro do meu local Z, eu tenho essa pasta. Então, voltando lá para o Twinmotion, eu vou fazer o seguinte. Não basta eu apenas pegar esse meu arquivo e sincronizar lá dentro daquela pasta. Eu vou ter que exportar esse arquivo. E por que é importante que você faça desse jeito? Você precisa vir aqui em Menu Burger, Ferramentas, e vem aqui, ó, Coletor de Recursos. Você dá um clique e ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, de Coletor de Recursos. Basicamente, ele vai fazer o seguinte. Ele vai exportar tanto o teu modelo do Twinmotion quanto a pasta que tem as texturas do teu projeto. E por que é importante que você faça dessa maneira? Porque se você for mandar apenas o modelo do Twinmotion para outro computador, no caso para aquele computador que não tem os caminhos com as texturas, a hora que você for abrir esse teu arquivo naquele outro computador, ele vai abrir o modelo, mas ele não vai texturizar, porque você não tem as texturas naquele computador. Então sempre quando você for trabalhar em outra máquina que não seja a máquina que tem as texturas que você está utilizando, é importante que você faça esse processo. Então aqui em caminho de destino, eu vou clicar em abrir, está escolhendo aqui mesmo dentro dessa pasta, só vou criar uma nova pasta, export, seleciono ela, e agora eu quero estar fazendo a coleta do meu arquivo Twinmotion, e não quero marcar a tabela de substituição de materiais, e também não quero marcar materiais não utilizados. Aqui em comprimir arquivos, o Twinmotion vai comprimir tanto o teu arquivo de projeto, quanto também a pasta com as texturas. Aí depende se você quiser mandar esse arquivo comprimido ou não. Nesse caso aqui, eu quero apenas coletar então o meu arquivo Twinmotion. Então vem aqui e clico em coletar. Fazendo isso então, o Twinmotion ele vai estar salvando esse meu arquivo de projeto e também a pasta com as texturas. E vai ser esses dois arquivos que eu vou estar carregando lá no nosso aplicativo do eRender. Apenas para mostrar para você então, aqui dentro dessa pasta Export, vou dar 2 cliques, eu vou ter a minha pasta com os mapas e também vou ter o meu projeto. Então eu vou estar carregando esses dois arquivos aqui lá no eRender. Aqui no aplicativo do eRender, 2 cliques para que eu possa entrar na pasta. Então estou no descolocar o Z dentro da pasta. Agora eu venho aqui em Upload, vou fazer o upload dos meus arquivos, não somente da pasta, mas também dos meus arquivos. Então aqui é o Upload Folder, vou estar escolhendo meus arquivos, clico em abrir. Então agora o meu aplicativo aqui do eRender, ele vai estar fazendo a sincronização lá com o servidor. Então enquanto o aplicativo aqui ele está fazendo essa sincronização, eu vou estar entrando no meu navegador e vou mostrar para você como que é lá dentro do navegador. Então aqui eu apenas faço o meu login, então clico lá, já estou com o meu login e senha salvo, clico em login. Como você pode perceber, aqui eu estou alugando, nesse caso aqui, 8 placas de vídeo RTX 3090. Então até o momento, quando eu estou trazendo esse conteúdo para você, essas placas de vídeo RTX são as mais modernas e as mais tecnológicas que tem. Então depende do momento que você estiver assistindo essa aula, pode ser que essas placas sejam a top de linha ou pode ser que elas já estejam ultrapassadas, mas hoje elas são as mais top de linha. Estou pagando basicamente $28 por hora. Então se nós for fazer a conversão aqui no preço que está hoje, são $28 a 5,14 aqui para o real brasileiro, eu estou pagando aproximadamente R$143 por hora para estar utilizando o servidor. Lucas, vale a pena estar pagando R$143 por hora? Aí é com você. No meu caso, ele compensa sim, porque como eu não tenho uma placa de vídeo RTX, imagine 8 então.
Então, nesse caso aqui, eu estou alugando 8 placas de vídeo RTX, pagando 142, vou arredondar aqui R$ 145 por hora. Então, com certeza, é muito mais vantajoso para o meu caso estar alugando placa de vídeo do que propriamente eu ter 8 placas de vídeos dessa daqui. Mas feito isso, já tenho minha área de trabalho virtual criada aqui dentro de Render. Então, tudo que eu preciso fazer vai ser iniciar o boot. Então, clico aqui para fazer iniciação. É lógico que como eu já tenho instalado a minha máquina virtual criada com essas 8 placas de vídeo, utilizando então um processador Ryzen e tal, eu vou estar utilizando apenas ele depois que ele carregar aqui para fazer a renderização da minha cena. E se essa for a primeira vez que você esteja utilizando o eRender, então, nesse caso aqui, você vai levar um pouco mais de tempo, porque você vai precisar ainda fazer a instalação do Twinmotion dentro da máquina virtual deles. E agora que eu já criei a minha área de trabalho virtual dentro do servidor, eu preciso clicar aqui em conectar. Fazendo isso, eu escolho meu servidor. Nesse caso aqui, eu estou pegando meu servidor aqui do Brasil, São Paulo, e faço o download desse servidor aqui. Então, fazendo isso, download concluído, eu vou clicar em abrir na pasta, 2 cliques para que eu possa abrir, conectar. E o que ele está fazendo então? Ele está criando um caminho entre minha máquina e o servidor da eRender. Então, aqui eu venho e digito a minha senha. Agora aqui eu clico em sim para que eu possa ter acesso ao servidor. E assim que ele carregar, basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou estar entrando dentro do servidor da eRender para estar abrindo o meu projeto lá do Twinmotion. Então aqui já estou conectando o servidor, você pode perceber que tem aqui, como se fosse, eu acho que o IP, não sei, não tenho certeza o que é isso. E abro o Twinmotion, então eu já tenho aqui algumas imagens na minha área de trabalho dentro do servidor da eRender, de um projeto antigo que eu havia feito. Até posso estar mostrando aqui para vocês. Carregado então o Twinmotion aqui dentro do servidor. Eu posso clicar aqui no menu Burger, vou lá em abrir. Você já pode perceber que estou com toda a versão inglesa aqui e tal, que é a versão que estou utilizando aqui dentro do servidor. E se eu for lá no disco local Z, olha lá o que eu tenho, apartamento Equador 201, seleciono o meu modelo e clico em abrir. Então nesse caso aqui, eu fiz a exportação do meu projeto lá dentro da minha máquina pelo meu aplicativo. O aplicativo sincronizou com o servidor do eRender. Agora eu abri aqui minha área de trabalho e vou estar fazendo a renderização aqui junto com você. Esta aqui vai ser a renderização, você já pode perceber que é outra coisa renderizando com essa placa de vídeo, né, que é bem mais potente do que a minha. Então, antes de renderizar, eu vou fazer o seguinte, aqui no menu Burger, vou entrar em preferências, e aqui eu vou estar fazendo o seguinte, aqui em Render Path Tracer, a qualidade, ele está aqui para renderizar com 1024 samples por pixel, numa qualidade alta, que é como eu havia configurado para renderizar aqui dentro dessa máquina. Eu vou estar deixando assim mesmo, e vou dar um OK, porém agora aqui eu vou estar configurando qual que vai ser o meu formato de saída. Eu vou clicar aqui em formato e eu estou renderizando 667 por 1000. Se eu for pegar minha calculadora, até vou pegar a calculadora aqui dentro do servidor mesmo. E se eu for dividir 1000 pixels divididos por 667, quer dizer que eu tenho uma proporção de 1,49. Eu vou arredondar para 1,5. Então, se eu quiser estar renderizando uma imagem de, por exemplo, 5.000 pixels vezes 1,5, então eu vou ter que renderizar agora 5.000 por 7.500. Então, se eu for voltar aqui no Twinmotion, aqui eu vou estar fazendo o seguinte, 5.000 vai ser a minha largura e 7.500 vai ser a minha altura. Então, assim eu vou estar mantendo a mesma proporção da imagem, porém agora com uma imagem bem maior. E é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui para fazer essa exportação. Antes, deixa eu vir aqui no Render e apenas fazer o seguinte, clicar aqui em mais, nas configurações de Render, tem um parâmetro que diz filtragem de anti-aliasing. Logo atrás aqui da minha câmera, esse parâmetro vai estar em 3, eu vou estar baixando para 1, porque quanto mais próximo de 1, mais nítido vai ficar essa cena, e quanto mais próximo de 6, mais suave vai ficar essa cena. Eu vou estar deixando assim mesmo. E agora sim eu vou lá e faço essa exportação. Iniciar a exportação, beleza, eu vou estar exportando aqui na minha área de trabalho e Select Folder. Então feito isso, agora o Twinmotion aqui dentro do servidor virtual da eRender, ele vai estar fazendo essa exportação na minha área de trabalho virtual da eRender. Assim que ele terminar de fazer essa exportação, eu vou estar pegando essa imagem, vou estar recortando, colando no disco local Z, para que assim eu possa abrir lá no meu computador. Voltando então aqui com a nossa renderização, agora você pode perceber, deixa eu vir aqui, exibir tamanho real. Eu já fiz o aumento da textura, eu também aproveitei e diminui um pouco a intensidade da reflexão desse material aqui da parte de baixo, que é o nosso piso, o nosso material de concreto. Também tirei aquelas linhas que estavam marcando bastante, principalmente essas partes brancas aqui. E assim já tenho uma configuração de qualidade que já me agrada bastante aqui para essa renderização. E o que eu poderia estar fazendo ainda seria estar levando essa imagem, por exemplo, para o GIMP ou para o Photoshop para fazer uma pós-produção, aumentando um pouco mais a exposição dessa cena, tanto nessa parte de trás aqui e diminuindo um pouco lá da parte da frente para que não fique tão estourada assim. Outra coisa que eu apliquei, agora que eu olhei aqui,
efeitos visuais aqui da minha cena foi um leve efeito de Depth of Field, que é aquele desfoque. Você pode perceber aqui nessa lateral da nossa esquerda, que seria basicamente como se fosse então aquela parte de trás do nosso mobiliário da cozinha, daquela torre de armários. Você pode perceber olhando também aqui por essa lateral, que está bem desfocado, e à medida que ele vai indo mais aqui para frente, eu vou ter bastante foco na minha cena, porque quando eu fui configurar isso lá no Twinmotion, eu deixei o foco aqui nesse armário. E apenas para completar, essas aqui são aquelas imagens que eu havia feito lá no propriamente renderizando no eRender, tanto essa imagem mais noturna, quanto essa cena desse banheiro, uma imagem mais da tarde. E essas imagens aqui fazem parte do curso Renderon Pro, o estudo de uma cena, onde nós fizemos toda a parte da modelagem do zero no ArchiCAD até a renderização final dessa cena, configuração de materiais, inserção de objetos, estudo de cores e tudo mais. E se você quiser mais informações sobre o Renderon Pro, a formação completa do Twinmotion, vou estar deixando um link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então essa aqui foi a nossa última aula dessa série renderizando um projeto do zero no Twinmotion. Qualquer dúvida que você tiver, pode estar usando o campo dos comentários aqui ou ainda mandando uma mensagem lá nas minhas redes sociais. O link vai estar aqui na descrição. E se você quiser estar recebendo também esse modelo para estar acompanhando a aula, basta você me seguir nas redes sociais e mandar uma mensagem no direct solicitando o modelo. Eu vou te mandar. Um abraço e eu espero ver você em uma próxima oportunidade.